Diletos amigos, saudações a todos. Nesse episódio temos um convidado super especial, o professor Dr. João Martinez, especialista em ortopedia funcional dos maxilares. E para esse trabalho hercúleo, a doutora Alessandra estará nos acompanhando nessa mesa para entrevistá-lo. Dr. João, muito grato por sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer e espero poder contribuir pelo menos um pouco para a gente elucidar e tirar algumas dúvidas aqui, tá bom? Tenho certeza. Dr. João, primeiramente, o senhor faz o que chama de RNO, que é a reabilitação neuro-oclusal. O que seria isso exatamente? Onde se encaixa isso na ortopedia funcional? Perfeito. Então, assim, no Brasil, principalmente, talvez há mais de 20 anos, a especialidade que reconhecidamente trabalhava o posicionamento dos dentes e a função era exclusivamente a ortodontia. E a ortodontia, a principal característica era a colocação de aparelhos fixos, também aparelhos removíveis. Posteriormente, um pouquinho, porque a ortodontia nasceu nos Estados Unidos, né, no final do século XIX, quase entrando no século XX, incorporou-se um conceito europeu, que era esse conceito de aparelhos removíveis, ortopédicos, mexendo com os ossos agora, não só com os dentes, que os aparelhos ortodônticos têm ancoragem, fixação nos dentes, por exemplo, brackets, e movimentam dentes. Os aparelhos ortopédicos, eles têm uma abordagem um pouco diferente, eles normalmente não são presos nos dentes e estimulam o desenvolvimento das bases ósseas. E isso ficou muito forte na Europa nos anos 50 e 60. E talvez, além dos franceses, que foram grandes, com a sequência de Pierre Robin, aquela patologia, aquela síndrome, onde o bebezinho tem a síndrome que tem o queixinho bem para trás, Retraído. Tipo Noel Rosa, como a gente brinca, né, que eu acho que fica bem claro para todo mundo, que é uma micrognatia, o queixinho para trás. Então, os europeus foram muito fortes nisso. E, em particular, um médico catalão, Dr. Pedro Planas Casanova, que foi o fundador do sistema, do método de trabalho chamado reabilitação neuro-oclusal. Então, olha só, reabilitar, Anderson, é devolver uma habilidade perdida. Reabilitar. Qual habilidade? A principal habilidade do aparelho mastigatório, a mastigação em equilíbrio. Então, reabilitar. Devolver uma capacidade perdida. Qual? A de uma mastigação equilibrada. Porque mastigar todo mundo mastiga, até faltando dentes, ou até mesmo sem dentes. Se a vovó tiver uma prótese, uma dentadura que machuca, ela tira, põe num pacotinho ou num copinho e ela continua comendo sem dentes. Ninguém para de mastigar. Mas é diferente de uma mastigação em equilíbrio, onde todas as peças dentárias se contactam com todas as peças. Então, isso é uma mastigação equilibrada. Reabilitação. Neuro. Porque o que acontece? Quando a gente mastiga, por exemplo, se nós estivermos comendo um fruto do mar, né, e tiver um grãozinho de areia, na primeira mordidinha que eu der e sentir o grãozinho de areia, o que vai acontecer? Eu paro de apertar meus dentes, com receio de quebrá-los. Não é assim? Então, isso é uma informação sensorial que o periodonto, que é a estrutura que envolve as raízes dos dentes, né, aquela membraninha, aquele tecido que envolve e anexo ao tecido ósseo, quando você comprime o dente, esse periodonto, que é rico em fibras nervosas, informa ao seu cérebro dizendo, opa, Anderson, você vai quebrar o seu dente se você continuar apertando. Tem algo errado aí nessa comida. E aí o que você faz? Imediatamente você para. Então é neuro e oclusal. Então reabilitação neuro-oclusal, porque quem informa é o captor oclusal que estão nos periodontos. Isso vai ao seu cérebro e então é codificado dizendo tem algo estranho, tem algo de errado. E aí você para de mastigar, por exemplo. Então, a ideia da reabilitação neuro-oclusal é devolver a habilidade mastigatória em equilíbrio usando esses conceitos de percepção sensorial, de autopercepção, de movimento, que já existe desde os anos 50. E aí os tecidos tendem a crescer. Basicamente é isso. Mas como que o senhor teve contato com essa especialidade? Veja que interessante, essa pergunta é muito boa. Só para
contextual, o senhor se formou nos idos... Nos anos 80. Nos anos 80, né? Mais precisamente em 1984. Né? E logo que me formei, poucos anos depois... Eu acredito que não tinha aqui alguém... Não, eu não conhecia, mas já tinha. Eu apenas não tinha ciência disso. E aí, logo que me formei, eu sempre fui muito estudioso, não sou melhor que ninguém, mas sempre fui muito dedicado, muito estudioso, e acabei prestando um concurso para a disciplina de odontopediatria, né? Na época, na antiga OSEC, que hoje é a Universidade de Santo Amaro, e acabei passando, sendo aprovado, e acabei começando a minha carreira como docente, né? Que tem quase 40 anos agora, na disciplina de pediatria. Então, eu trabalhava exclusivamente com crianças. Não é? Olha que interessante. Aí, um belo dia, um estagiário da disciplina de ortodontia, porque na faculdade, na USEC, na quarta-feira, a gente tinha pediatria e ortodontia no mesmo dia, juntos no mesmo ambulatório. Porque era um ambulatório infantil, a clínica infantil. Uhum. Então, tinham as crianças e as crianças que precisavam de aparelho. E as crianças que tinham cárie, que tinham que tratar os dentes. Então, um estagiário da disciplina de ortodontia, um rapaz novinho, chamado Ivan, nunca me esqueço. Mas você também era novo, né? Eu tinha, acho que 37 anos, veja, eu estou com 60. Então, olha que interessante. E esse, então, esse estagiário, o Ivan, ele chegou para mim e falou assim: professor, já ouviu falar em RNO? Reabilitação neurocruzada. Quando a gente é jovem, né, a gente tem uma sensação de que você é o dono da verdade, que você sabe tudo, né? E que o mundo não tem fim para você. Você é destemido, conhece tudo, não tem medo de nada e é o rei da cocada. Depois a gente vai vendo que com o tempo passando, não é bem assim, né? A gente tem um potencial muito grande, mas precisa estudar muito, precisa melhorar muito, porque sempre dá para aprender mais um pouquinho. E eu, naquela ocasião, disse assim, eu Ivan, não, nunca ouvi falar isso. Um japonesinho, falei, japonês, que história é essa que você está me contando? É que eu nunca ouvi essa especialidade. Não, eu estou fazendo um curso no consultório de um doutor. Eu falei, curso em consultório de doutor? Que é isso? Curso tem que estar no ambiente universitário. Não, é no consultório de um doutor, ali na Faria Lima. E é muito interessante. Ele começou a falar muito rapidamente e, na sequência, eu me interessei e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, professor, falando para mim. O curso é toda segunda-feira. Eu vou falar com o doutor Enio Eiras, com H, Enio Eiras, que foi o introdutor da reabilitação neurocruzal no Brasil. Isso nos anos 60, veja só. Então, veja, não tinha ciência, mas já é mais antigo. Precisamente em 1963. E esse doutor Enio Eiras tinha o curso na Faria Lima, em frente onde é a Tiffany's, ali do Iguatemi, na avenida, na Faria Lima, do outro lado da rua. Tinha um edifício ali, um andar ou 2 andares, e lá tinha o consultório do doutor. E ele falou, vou falar com o meu professor, e se ele deixar, o senhor vai assistir uma aula, assim, sem compromisso, só para ver o que é. E eu fui. E quando eu fui, me apresentou o doutor, um senhor já com mais idade, ele me pediu que sentasse na primeira fileira, ele tinha 12 alunos, e eu fiquei quietinho lá, escutando ele falar. E quando, no final do dia, na segunda-feira o dia inteiro, eu fiquei encantado com aquilo. Porque era uma proposta de trabalho muito diferente, muito fisiológica, muito atraumática, sabe, sem traumas, de uma maneira suave, como eu entendo hoje que a gente deve tratar, por exemplo, a natureza. Tudo que você quer da natureza, não é? Você tem que tratar com suavidade. Se você for agressivo, a resposta tende a ser exacerbada, tende a ser agressiva também. Então, esse doutor me apresentou, fiquei encantado. Ele terminou, isso era no meio do ano, ele terminou o curso dele em dezembro, e eu então me matriculei nessa turma, na turma seguinte. E na turma seguinte fui aluno desse professor durante 1 ano ou 2 anos, não me lembro agora, acho que foi 1 ano ou 2, não tenho certeza. E no término desse período, esse professor, perto, falou, olha, você foi um bom aluno, eu não tenho nenhum filho dentista, eu gostaria que você ficasse aqui comigo me ajudando. E eu falei, puxa, é um prazer, vai ser um prazer. E comecei a ficar com ele, mas assim, aprendiz de feiticeiro, né? Ele era o grande mago, brincando, no bom sentido, com todo respeito, saudoso professor, e eu ficava de aprendiz lá olhando ele trabalhar com atender os pacientes e com os alunos que acompanhavam. Um belo dia, ele tomava sempre café da manhã dentro do consultório, tinha uma salinha. Então a esposa dele vinha, trazia o pão, o café com leite, a manteiguinha, o requeijão, e ele tinha na salinha dele sentado. E ele me chamava, vem tomar café comigo. E eu entro na sala e ele disse assim para mim, imagina, nos 80, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Olha, eu mandei uma carta para o doutor Pedro Planas e ele está te esperando para você ir para lá.
E eu falei assim, desculpa, não entendi, professor. Não, ele aceitou que você fosse, mandei uma carta. Professor, eu tinha vergonha de falar, porque eu não tinha dinheiro para ir, né? Não tinha condição de ir, não tinha, era novinho, né? E ele falou, não, você tem que ir. E eu com constrangimento, né, de dizer que eu não tinha. E aí, bom, moral da história. Passado, fiquei quieto, e na outra semana ele voltou a insistir, e mais uma semana depois ele me disse assim, olha, eu tive um sonho. Tive um sonho que eu falava com o Dr. Planas, que é o pai da reabilitação neurocruzal, e a boca mexia assim, mas eu não saía som. E ele até brincou, ele falou, só espero que ele não esteja me chamando. Né? Olha só que interessante. Bom, passado isso, um tempo depois o doutor Enio faleceu, assim, de uma forma muito abrupta, né? E eu fiquei com os meninos lá, com os 12 alunos dele, né, nas mãos, e me sentindo ainda não preparado, né, porque muito jovem, né, com o tempo. No fundo, até hoje, a gente se sente, às vezes, um pouquinho não preparado. E aí tinha que tomar uma decisão, vai ou não vai? E aí fui. Fui lá, tive o privilégio, conheci a estrutura da Dental Clinic, conheci o Dr. Planas em 89, Pedro Planas. Dr. Planas faleceu em 94. Tive o privilégio, depois conheci o neto dele, Carlos Salvador, que é um grande amigo hoje, que é quem continua com o trabalho do avô, né? Conheci outros grandes profissionais e assim foi surgindo isso, né, na minha vida. E como eu tinha uma formação acadêmica de docente dentro da universidade, então eu tive o privilégio, uma honra, né, Deus que me ajudou, de poder trazer esse conhecimento dentro do ambiente universitário. Porque até então ele ficava restrito às 4 paredes do consultório do doutor. Então quem o conhecia, né, fazia, e quem não sabia, no boca a boca, né, não tinha acesso, não fazia, e não tinha acesso a esse conhecimento. Então essa é basicamente a história, né, de como as coisas começaram. E assim foi indo, e depois nunca mais parei de ir para lá. Então quase que anualmente ou a cada 2 anos eu passava por lá para atualizar, porque era muito caro para a gente. Sempre foi, continua, né, Anderson? Muito caro. E assim a gente foi buscando as informações, e com isso trazendo aos pouquinhos para cá e inserindo o ambiente universitário. Eu mesmo, acho que há 3 anos atrás, eu nunca nem havia ouvido a palavra RNO, entendeu? Eu quero até perguntar, por exemplo, como que ela chegou a ouvir falar de RNO, algo que não é do métier médico, né? Nem crâniofacial. Não, é uma história interessante, né? Realmente, Porque sim, são essa busca pelo conhecimento, né, assim, você opera, né, o que o Dr. João fala, você às vezes vai se reavaliando, né, opera e vê recidiva, e fica um negócio magnífico, você fala, ai, que lindo, no pós-operatório, a paciente inchada, tá bem, tá perfeita, aquilo tudo certinho, aí vai passando 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você fala, meu, mas você vai piorando, vai perdendo o resultado, e aí eu falo, bom, a gente sempre tem desculpa, né, de que, como eu mexo com doenças genéticas, então eu tinha desculpa não, é genética é difícil, a doença é genética, isso volta e tal. Mas claro, né, aquela insatisfação, procurei. Um dia eu vi um trabalho, era um posterzinho, sim, bem simples, falando sobre oclusão normal em Down. Eu falei, como assim? Quem consegue doença genética, né? Uma trissomia, uma oclusão normal em Down. E aí eu vi aquelas fotos, aquelas bocas magníficas, né? Língua guardada para dentro, boca fechada, e eu fiquei encantada. Eu peguei aquele negócio, ampliei, foi no Facebook, imagina, fotinho de nada. Aí eu ampliei, peguei o nome Google, PubMed, procurei, eu tentava ampliar para enxergar o nome dos autores, não conseguia, tal, não perdi a vergonha. Peguei a pessoa que tinha colocado o post e entrei em contato com ela. Falei, olha, desculpa, não te conheço, tal, mas eu fiquei encantada com esse post, eu preciso desse trabalho, se você tiver o contato, me fala quem foi o autor e tal, lá, que é a doutora Bianca. Né? E ela, Bianca, assim, aquelas coincidências do destino, a Bianca falou assim, não, na verdade nós nos conhecemos sim, e me manda uma foto que eu estou ao lado dela em um congresso. E ela falou assim, vem conhecer o nosso trabalho. E me levou um dia pro consultório. A gente tem uma pós-graduação, né, doutor João? E ele
eu fiquei assim, encantada. Eu falei, caramba, isso aqui é magia, é magia. E assim, eu vi o João trabalhando, eu falei, cara, isso é mágico, mágico. E aí eu passada, fui umas 2, 3 vezes, eu não parei de ir, né? Aí teve um dia que assim, né, fiquei aquela vergonha assim. Falei, João, como é que eu fico aqui? Ele, não, você vai vir. Eu falei, não, eu quero conhecimento, eu não quero ficar só olhando, eu queria o conhecimento. Enchi tanto o saco que o Dr. João me deixou. Foi muito bom, né? Foi muito bom. O Dr. João me aceitava ou não? Mas aí isso ficou quanto tempo lá com o Dr. Pedro? Cara, no total, eu acho que não só com ele, no primeiro ano. No primeiro ano eu fiquei, vamos lá, eu fui a primeira vez, fiquei 1 mês, né? Depois voltei depois de uns meses e assim fui picando, ficava 1 mês, ficava 2, e fui picando porque era muito difícil para a gente, né? Não tinha ainda a zona do euro, era a peseta e o câmbio para nós era muito desfavorável, né? Então a gente sempre tinha essa dificuldade, tinha aqui um pouquinho porque o dinheiro era curto. Trabalhando não ganha, né, doutor? Exatamente, não trabalha não ganha. Depois ia para lá, voltar. Então assim, no prazo total eu fui várias vezes. Sei lá, no total, talvez mais de 1 dúzia de vezes. Não só com o Dr. Planas, porque o Dr. Pedro Planas logo na sequência faleceu. Então ficamos com o neto, com a doutora Canalda, que foi sócia do Dr. Planas, depois conheceu a doutora Maricame Navarro, monstro também, que tem essa manipulação, essas massagens dentro da boca para as crianças, para os bebês, para as crianças com patologias, né? Dr. Rafael, e assim o Jean-Louis, Raymond, francês. Então foram todas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida por esse caminho que o Dr. Enio Eiras, o brasileiro, que me introduziu. E foi sequencialmente nos congressos europeus, fui conhecendo o grupo de pessoas. Então fiz grandes amigos nesse período e a gente frequenta até hoje. Mas em função da pandemia agora deu uma paradinha, mas vai voltar. Mas imagina assim, quando o senhor voltou, o senhor não... Como toda tecnologia nova... Essa é uma história engraçada, eu tenho uma história engraçada para contar. Ser aplicado é difícil, né? Vamos dizer. Sabe, Anderson, é uma coisa interessante. Logo que eu voltei, eu já era professor, né, da disciplina de pediatria na Santo Amaro, e o meu chefe, que era o professor Antônio Carlos Guedes Pinto, saudoso, monstro da pediatria, era o professor titular da Universidade de São Paulo. Monstro com todo respeito, uma pessoa incrível. E ele falou, João, eu preciso de um assistente que faça um mestrado numa área do conhecimento que não a nossa de odontopediatria. E qual seria? Patologia bucal. Nossa, mas patologia, eu queria fazer o mestrado, porque eu já estava na atividade docente, mas eu queria em pediatria, em princípio. E ele falou, não, vai lá, fala com a doutora Vera, doutor Ney Soares de Araújo, que eram, na ocasião, os mentores da disciplina, né, os titulares da disciplina, e eu fui. Então, fiz vamos chamar assim, um estágio, né, de uns 6 meses antes de efetivamente prestar o concurso e entrar. Na primeira semana, eu voltei com o professor Guedes na sala dele e falei, professor, parei na porta, vou desistir. Olha que interessante. Porque a linguagem de um patologista é muito diferente da linguagem de um clínico, né? E o patologista ele trabalha na ultraestrutura, né? A ultraestrutura é célula, microscópio, né? Organelas e assim por diante. E nós, clínicos, trabalhamos na macroestrutura, que é o ser humano como um todo. Então, você imagina, eu que tinha uma formação clínica, de repente mergulhar e ficar sentadinho olhando no microscópio aqui para enxergar uma célula, eu não enxergava nada. Eu via a imagem, mas não entendia. Então, eu tinha que passar por um processo, entre aspas, de alfabetização. E foi muito difícil esse começo. Foi muito difícil porque é uma transição importante. E aí, nesse caminho, justamente nesse período, eu já estava na patologia no mestrado, foi quando eu fui a Barcelona. E quando eu voltei, e olha que interessante, a minha dissertação de mestrado era para fazer com um tecido histológico da polpa dental, né, que seria o popularzinho, o nervo, da polpa dental de ratinhos, aqueles ratinhos brancos. Esse era o meu trabalho. Eu ia desenvolver fármacos para aplicar dentro do canal do dente do ratinho, para depois trazer essa realidade para a criança, que era uma das principais linhas de pesquisa até hoje na nossa disciplina da USP, lá da pediatria, né? Muito bem, então
Quando eu voltei de lá, eu voltei com outras ideias, porque isso me abriu a mente, essa reabilitação neurocruzal. Então eu cheguei, né, para a doutora Vera e o doutor Ney, que eram os titulares da patologia da USP, e falei, olha, eu queria mudar a minha tese, eu não queria mais fazer com ratinho. Eu falei, nossa, mas e os ratinhos? Não, os ratinhos a gente deixa lá no biotério, eles vão agradecer, porque eles vão, você não tem o sacrifício do animal, né, brincando, eles ficam lá. E o que você quer fazer? E eu descrevi o que era o projeto. Ela pôs a mão na cabeça e falou, João, como que eu vou te orientar? Eu não entendo nada disso, eu nunca vi isso, que coisa, que bruxaria é essa? Porque, claro, era uma abordagem, e como não existiam as mídias, a velocidade da informação era muito lenta. Então não podia pegar o celular e ver o que é isso aqui, deixa eu consultar, o Google. Não tem, não é? Moral da história, então eu comecei a explicar o que era, propus um tema. Aí ela falou assim, e ela era minha orientadora, ela falou assim, então eu vou te passar para a doutora Marina Galotina, uma pessoa incrível, né, que hoje é a professora titular da patologia, ela foi minha orientadora, porque a Marina é mais jovem, então ela vai ter uma flexibilidade de ideias para tentar entender o que você está passando. E aí eu fiz um projeto de pesquisa, né, que era para analisar, olha que interessante, para analisar a postura corporal através de cefalometria, de medidas da cabeça e do único osso móvel do crânio, que é a mandíbula. O que eu queria saber? Que é baseado nos conceitos da ortopedia funcional. Eu queria saber se a criança que tem o queixinho para trás, a cabecinha vem para frente, tá me entendendo? Fica aquele gogozinho saliente, e o que é que aconteceria na coluna dessa criança? Né? Olha que interessante. E ao mesmo tempo o inverso. A criança que tinha o queixo para frente, o prognata, o que é que aconteceria com a postura corpórea? Então eu propus esse trabalho, mas era um trabalho, embora fosse de patologia, porque não deixa de ser, né? Má oclusão é uma patologia da boca, mas era inédito. E deu um trabalho bastante assim, interessante no final. Foi um desafio para todo mundo, porque eles estão acostumados a fazer trabalhos de pesquisa na linha de células, de medicamentos, fármacos, histológicos. E eu fui para um trabalho clínico. Então foi uma coisa interessante esse desafio, porque quando eu voltei ninguém sabia o que era. E eu tinha que, né, começar literalmente do zero. Hoje, Anderson, já está muito estruturado isso, né? Está muito estruturado porque a gente há mais de 20 anos tem esses programas de pós-graduação onde você já formatou esse conhecimento para... Hoje ele é palatável, né? Ele é agradável, ele está estruturado dentro de um formato acadêmico. Mas naquela época, o conhecimento que eu tinha era do consultório do Dr. Enio, depois fui à Dentoclínica em Barcelona, onde eram todos médicos, porque na minha geração de profissionais dentistas, na Europa não tinha dentistas. Eles eram formados em medicina, né? E o formado em medicina com a residência na estomatologia, que seria essa área bucal, né, oral, sistema estomatognástico e tal. Então foi um processo muito interessante e que foi um desafio, mas que me enriqueceu muito. Porque eu tive que entrar no meio médico e, consequentemente, ampliar meu conhecimento, porque eu não entendia o que eles falavam, né? E ao mesmo tempo, a gente tinha uma formação muito prática, muito clínica aqui, dividir com eles também essa forma de abordar, que o nosso aluno de graduação aqui na Faculdade de Odontologia, já no segundo ano, está pondo a mão na massa, às vezes até no primeiro. Então foi uma experiência muito interessante isso. Trabalhosa, mas interessante. Mas, João, porque eu imagino isso mesmo, porque assim, o Dr. João ficou com o Dr. Enio, aí foi com o Dr. Pedro, e assim, o conhecimento ele estava fervilhando na Europa, mas espaçado, né, Dr. João? A história da Marie Carmen também é uma coisa... Essa é uma história, né, muito interessante também. Né, surreal. Olha porque... que interessante essa história. Desculpa, eu estou até claro, te interrompendo, mas é porque são tantas histórias gostosas como de essas contar. Que queremos ouvir então, aqui. Olha que interessante. O professor Guedes Pinto, que era o professor titular da Universidade de São Paulo, da disciplina de pediatria, como eu falei, que foi meu chefe, ele lançou, inclusive, uma versão. Ele sempre escreveu muitos livros de pediatria, né? E um dos livros saiu uma versão em espanhol, que era para o mercado latino-americano e europeu. E como eu, como filho de espanhóis e tinha alguma facilidade com o idioma e tal, ele falou, vai ter um congresso ali, eu estava indo para um congresso, apresenta o nosso livro, lança é uma expressão, porque já estava lá com os livreiros lá, né? Mas apresenta um pouco do que a nossa disciplina faz aqui. Muito bem. Então, eu tinha escrito alguns capítulos nesse livro, acho que 1 ou 2, eu não me lembro agora exatamente,
uma colaboração para a obra, né? Então eu fui, ainda dentro da juventude que a gente tem, me achando o rei da cocada, né? Num congresso europeu, espanhol. E então eu proferi uma palestra lá, dei uma palestra sobre um dos conteúdos do livro, né? E nessa palestra, ao término dessa palestra, veio uma senhora, num intervalo, né? Eu de terno e gravata, assim, veio uma senhora, ela se aproximou e pegou o livro, que estava lá no livreiro, na banca, assim, no livreiro para vender, a versão em espanhol, começou a folhear. E aí ela disse assim para mim: ah, você que deu essa palestra agora desse livro, né? Eu falei: sim, esse livro foi escrito pelo meu chefe, doutor Antônio Carlos Guedes Pinto, tal, na Universidade de São Paulo. Muito bacana, muito interessante, ela virando o livro assim. Mas eu faria tudo diferente. Eu olhei para ela como quem disse: não, a senhora está brincando, né? Pensei comigo, né? Não lhe conheço, não sei. Não, e para nós, né, Brasil, com muito orgulho, né? A Universidade de São Paulo, nossa melhor escola, né? Todo aquele tradicionalismo. Então, eu falei: como? Ela falou assim: eu faria diferente. Eu falei: mas eu não entendi. Aí ela disse assim: se você tiver um tempo, aqui mesmo no hotel jantamos juntos. Eu desço com o meu computador e jantamos juntos. Foi interessante, até aqui eu brinco, né? Foi uma experiência muito interessante, porque eu tinha acabado de conhecer. Então ficou uma coisa assim: vou jantar com uma senhora que eu mal conheço, né? Mas ok. E a Fernanda estava comigo nesse dia, né? Mas a Fernanda preferiu ficar no quarto, alguma coisa assim, e eu desci para jantar com a doutora Mari Carmen. Olha que interessante. Mas você não sabia que era ela? Não, eu não sabia. Eu sabia o nome dela, porque tinha no crachá, mas eu, na verdade, não sabia quem é o tamanho dessa senhora. Veja só. Olha como a gente é, como a vida é curiosa. E aí nós começamos, ela abriu o computador, começou a me mostrar as casas. Gente, vocês não têm noção o que eu vi. Eu vi uma forma de trabalhar que, dentro de tudo que eu já tinha visto dentro da universidade, nisso eu já tinha meus 30 e poucos anos, jovem ainda, mas 30 e poucos anos, eu nunca tinha visto uma forma de trabalhar tão diferente. Principalmente nas crianças que têm patologias. Porque, veja, colocar aparelhos ou tratar dentes de crianças saudáveis e neurologicamente normais é uma coisa, não é? Você tem 200 formas diferentes de fazer e, de um jeito ou de outro, você sempre chega lá ou muito próximo do ideal. Mas em crianças com patologias, né, a coisa muda de figura, né? Porque, por exemplo, nem todos os aparelhos servem. As crianças cognitivamente, né, ou seja, na interpretação, dói, machuca, não dói, está me machucando, está me espetando. É muito complexo esse assunto quando você pensa em resolver ou melhorar a condição bucal de uma criança que tem uma patologia. E ela começou a mostrar uns trabalhos, inclusive com umas massagens dentro da boca. Ela tinha usando os com paralisia dedos, cerebral. com paralisia cerebral, trissomia, todas as síndromes. Mas ela era mais da incríveis. clínica do Pedro Planas. Não, ela tinha sido aluna dele também. Tinha sido aluna dele, né? Da clínica de Planas. Mas era uma senhora já com mais idade do que eu, né? Então, e aí ela começou a falar, e aí eu fiquei tão encantado que ela falou assim: você fica aqui na Espanha até quando? E meu voo saía no dia seguinte. Mas eu fiquei tão encantado que ela falou assim para mim. Isso foi na cidade, eu lembrei agora, em Saragoça, na Espanha. Que fica mais ou menos a quase uns 400 quilômetros de Madrid. E a clínica dela é em Madrid. Aí ela falou assim para mim: você está com sua esposa aqui, né? Eu falei: estou com a minha esposa. A Fernanda está aqui. Então vamos fazer o seguinte: eu convido você está de carro? Eu falei: estou, eu estava com um carro alugado. Eu convido você e sua esposa, você fica na minha casa, muda o seu voo, passa uma semana comigo aqui. Claro que era uma proposta totalmente diferente. Eu subi no quarto, Fernanda, assim conheci, ela falou assim, olhou para mim e falou: você tá louco, né? Porque a gente tinha as meninas pequenas, as filhas pequenas, eu tinha só as duas. E elas foram com o senhor? Não, as filhas não, mas olha só. E nisso, bom, conversamos, temos que negociar isso, né? Bom, liguei para a companhia aérea e mudei. Isso, confesso a você que pela segunda vez na minha vida, primeiro o conhecimento da RNO lá com o Dr. Planas e a clínica do Dr. Planas, e pela segunda vez isso mudou radicalmente a minha vida. Então eu mudei o meu voo, fui de carro a Madrid e passei uma semana vendo essa doutora trabalhar. Foi uma coisa absurdamente excepcional, incrível. E isso me fez mudar os paradigmas, os dons, porque assim, do ponto de vista nós, dentro da área médica, seja dentro da medicina como um todo, ou na medicina bucal, né, que hoje é odontologia, a gente tem alguns dogmas que são quase que assim: isso não dá para fazer.
isso aqui é quase, olha, não vai reagir como você espera, porque ele tem essa sequela. Olha, isso aqui não dá para fazer, não vai melhorar muito, porque acontece isso. E o que eu vi com essa doutora trabalhando era uma coisa impressionante. Então, por exemplo, autismo, a abordagem que ela estava. Então, era uma clínica que tinha assim 4 equipamentos ou 5 equipamentos, cadeiras, né? Cadeiras de dentista, uma do lado da outra. E as crianças com problemas ou não entravam e saíam da clínica como se estivessem num playground, num parquinho. E aqui no Brasil, a nossa estrutura é muito rígida até, com a mãe da criança, com a criança, a gente é quase uma coisa sagrada. E a criança entrava, ela abraçava, punha na cabeça assim, vem ver o que eu estou fazendo aqui. Puxava assim a criança. Uma coisa impressionante, mas tudo com muito amor e carinho. Então eu pude entender, naquela hora, que o conhecimento ele é infindável. O que eu achava que eu sabia que era o máximo do conhecimento, eu comecei a ver que não era, que dava para melhorar muito mais. E então, a partir daí, me aproximei mais ainda, trouxe essa professora, porque eu a conheci lá. Aí, um ano seguinte, eu, na faculdade, organizei um grupo de alunos e convidei a doutora Mari Carmen para dar um curso aqui. Olha como é a vida. Para dar um curso aqui em São Paulo. Muito bem. E tinha atendimento a pacientes. Como professor de pediatria, eu separei crianças da universidade para que ela pudesse atender. E nós gravamos isso naquela época, era DVD, naquela época já era um pouquinho mais evoluído, não era videocassete, já era o DVD. E gravamos. Muito bem. Primeira noite da doutora no hotel, ela veio para ficar 5 dias aqui. E nós pagamos as despesas, bonitinho, ainda alguma ajudinha de custo, tá bom. Primeira noite ela me telefona, no dia seguinte de manhã diz assim, olha, me gusta a vivir como vive la gente. Em espanhol quer dizer, eu gosto de viver como vivem as pessoas daqui. E eu, como? Ela assim, eu gosto de viver como vivem as pessoas. Me gusta viver como vive la gente. De novo. Eu falei, puxa, que interessante. Doutora, eu tinha entendido, mas eu falei, doutora, então daqui a pouquinho eu passo, né, para pegá-la, a senhora toma um café e eu passo para começar o 2º dia de curso. Muito bem. No caminho, eu liguei para Fernanda. Falei, Fernanda, ela quer ficar na nossa casa hospedada, ela não quer ficar no hotel sozinha. E eu tinha pago massagens, assim, todo aquele conforto que a gente jantar, tudo. Não, ela quer ficar na nossa casa. A Fernanda falou para mim assim, você ficou louco? Porque a gente tinha 2 crianças pequenas, né? Eu falei, mas você lembra que ela recebeu a gente na casa dela? Não, mas eu tenho 2 crianças pequenas aqui, é pequeno, a nossa casa e tal. Bom, moral da história. Eu não consegui, trouxe a Mari Carmen para minha casa. Vai vendo a história. Foi uma das experiências mais incríveis que, de novo, Deus me proporcionou. Sabe por quê? É uma pessoa incrível, iluminada. Ela sentava no chão, brincava com as minhas filhas, depois olhava a boca das crianças, depois não sei o quê, depois olhava, brincava, jogava, jogo da memória. Então, aquele monstro, aquele Deus do conhecimento, de repente era um ser humano normal, como nós todos aqui. Sentava ao chão, brincando com as crianças, desenhando com giz de cera, tal. E aí nasceu uma amizade tão grande, que hoje eu digo que ela é minha família espanhola. E aí, nesses talvez últimos, isso faz muito tempo, talvez os últimos 15, 20 anos da minha vida, a gente tem uma proximidade muito grande. E as famílias se aproximaram. Então, eu pude não só entender que o conhecimento não é só aquele conhecimento técnico, tem esse lado também humano do conhecimento que a gente, né, do conhecimento médico. Então foi uma experiência muito interessante. E assim foi surgindo, foi ampliando a nossa gama de atuação. Mas, doutor João, quando, por exemplo, o senhor voltou com esse conhecimento, o senhor tinha a aplicabilidade dele, mas assim, aqui só chegou, existiu uma resistência, imagino eu, muito grande. Como que muito foi? Grande. O senhor devia ter o consultório do senhor, obviamente, e o senhor falou, não, como foi essa mudança, né, do Dr. João que fazia odontopediatria e o Dr. João que é expert, RNO. Foi uma experiência interessante. Veja, ela foi assim, não tinha como ser nem muito lenta e nem muito abrupta. Eu tinha que buscar um meio termo, né? Porque lenta demais, a vida passa e eu não tenho tempo de pôr em prática o que eu tinha aprendido e você esquece também. Mas, ao mesmo tempo, muito abrupta também não dá, porque choca as pessoas.
Uhum. Então, por exemplo, dentro da universidade, me lembro de uma professora, né, uma querida professora, que ela disse assim para mim: isso que você faz é um mal para a humanidade, isso não tem sentido, isso não tem nada. Mas, veja, hoje eu entendo a colocação dela. Ela queria dizer que sai fora do que estava no nosso dogma, na nossa crença. Só isso. E depois, com o tempo, acabei tratando as filhas também. Então, as pessoas acabaram entendendo que ajuda e que pode ajudar muita gente, né? Então, essa foi uma coisa interessante, porque a passagem foi sendo assim, de uma forma não tão lenta, mas de uma forma gradual, né? Mas, obviamente, a resistência existe, né? Porque você, como dizia Albert Einstein, né? Você desintegrar um átomo é muito mais fácil do que dissolver um preconceito. Uhum. Não, O preconceito é difícil, né? Assim, realmente, porque tudo que a gente conhece, né, assim, de ortopedia funcional é baseado em aparelhos, né? Uhum. E, de repente, o senhor começar a falar em que a força da mastigação consegue fazer Perfeito. igual ou melhor do que um aparelho faz, você fala, isso não vai funcionar. Né? Porque assim, eu não vejo, né? Eu não apalpo um aparelho, eu não encaixo nada na boca, eu não vou interpor nada naquela boca. E como assim, né? Isso vai mudar? Isso é essa belíssimo. É uma colocação muito interessante essa. Sabe por quê? Essa colocação é muito boa, porque assim como eu, né, eu também fui formado na cultura, no dogma da intervenção. Eu preciso pôr algo na sua boca para você entender que vai mudar e para você, por exemplo, pagar os meus honorários. Porque se não tiver nada na sua boca, você vai dizer que é charlatanismo, cara. Isso é uma mentira. Como vai funcionar, vai crescer sem ter nada na minha boca, né? Eu estou brincando, exagerando um pouco, mas só para a gente entender. E veja que interessante. É muito simples, né? A ideia da doutora Mari Carmen, que também foi aluna de Pedro Plans, que foi o pioneiro nisso tudo, mas as massagens que a Mari Carmen faz, que eu aprendi com ela, olha que interessante, tem uma lógica. Imagine que se nossos filhos começarem a chupar o dedo, esse dedo que eu estou chupando não muda a forma da sua boca. Sim. Você não fica dentuço? A gente viu isso, né? Fica dentuço, não fica? Então, há de concordar comigo e com ela, claro, que o dedo, né, intrinsecamente colocado dentro dessa estrutura através da sucção, muda a forma do osso e, consequentemente, dos dentes. E o que ela fez, então? Ela usa os mesmos dedos, inicialmente o dela, depois ela treina as mães e ela massageia com esses dedos em outro sentido, em outra direção. Então, ao invés de puxar os incisivos para frente, ela manipulava, fazendo massagens dentro da boca da criança para desenvolver transversalmente, que é o mesmo efeito que esses aparelhos de acrílico com parafuso fazem. Aquele parafusinho. É o mesmo efeito para fazer transversalmente o desenvolvimento, mas usando as mãos. Quando eu vi isso, nessa ida para a casa dela em Madeira, eu fiquei enlouquecido, porque imediatamente me veio saúde pública. Já pensou? Você tem um sistema que você pega a criança pequenina, e intercepta um início de problema e faz com que o sistema se autoalimente, não é? Se o organismo tem um potencial de desenvolvimento, que é o que a natureza deveria ter feito, apenas usando as mãos, ou pequenos microdesgastes nos dentes, similares ao que a natureza tem que fazer quando o indivíduo mastiga alimentos duros, secos e fibrosos. Na criança tem que desgastar esses dentes de leite. Então, toda a essência desse trabalho da reabilitação neurocruzal nada mais é do que tomando como modelo, como essência, o que a natureza faz. É a justiça divina, né? Perfeito. Porque assim, se o dedo conseguiu levar a maxila para o lado ruim, o mesmo dedo leva para em outras áreas de crescimento, ele tem um potencial muito bom. A justiça, claro. Para o mal e para o bem, o mesmo instrumento. Então veja, só que a crença era só que o dedo era capaz de entortar. A crença não era de que o dedo era capaz de reformar. E aí nós começamos a aprender, a partir dessa ida, que foi a segunda virada na vida, que os meus dedos, com a pressão digital, um dígito, um dedo, poderia ter um efeito benéfico sobre o tecido ósseo e desentortar dentes. Tanto que na ortodontia a gente tem umas molas que se põem nos aparelhos, são chamadas molas digitais. Por quê? Porque exercem a pressão de um dígito. Mas é uma mola, é um artefato com fios elásticos e tal. Ou seja, é um artefato mecânico,
Ué, mas e por que eu não posso mudar com os dedos? Então, percebem, gente? Foi ampliando e derrubando algumas crenças que nós tínhamos, porque antes nós, do ponto de vista no universo infantil, e principalmente na questão do aparelho, a gente tinha o aparelho como sendo o personagem principal. E, de repente, a gente começou a perceber que o aparelho não pode ser o personagem principal. Ele tem que ser um personagem, um figurante, um coadjuvante num enredo maior que chama-se fisiologia, que é o que a natureza deve fazer. Dr. João, nosso papo está ótimo. Podemos dar sequência em um segundo episódio. Será um prazer. Então, até lá e no nosso próximo episódio do Semcast.